25 mil São Paulinos no Planalto Central para apoiar o time na semana mais difícil da temporada. Todo mundo unido, todo mundo junto, dando força para o São Paulo para sair dessa crise e passar por cima aí e vencer hoje. Depois da eliminação na Libertadores, os jogadores queriam mostrar força para a torcida. Isso no futebol tem nome: dar uma resposta. É fundamental a gente dar uma resposta. Nada melhor do que um clássico, né, para a gente mostrar o nosso poder de reação. Já o Corinthians queria separar bem as coisas. Não é porque tudo está dando certo nas Copas que o time pode esquecer da zona de rebaixamento no Brasileirão. Objetivos distintos e jogo pesado. Mas no primeiro tempo, nem parecia que tinha tanta coisa em jogo. Nenhum dos dois foi superior em nenhum momento. Foram poucas chances de gol. Para mim, foi um dos piores clássicos que eu dirigi, porque praticamente não se jogou um bom futebol. Acontece que um jogo de futebol às vezes não precisa de um lance técnico para ser definido. A história do primeiro clássico majestoso em Brasília mudou a partir de uma falta. Parecia que o lance ia passar batido. Nem os colegas de time pediram pênalti quando Caleri caiu na área. Mas 40 segundos depois, o árbitro parou o jogo porque o VAR estava chamando. Pé do Caleri. Tem um pisão no pé do Caleri. O pisão rendeu o segundo cartão amarelo para Fagner, que foi expulso. E está marcado o pênalti para o São Paulo em Brasília. E colocou os jogadores do São Paulo em um déjà-vu desagradável. Na semana em que Lucas e Caleri perderam pênaltis na eliminação para o Botafogo, Luciano queria bater. Mas o argentino pegou a bola e entregou para o batedor oficial. Passa 1 milhão de coisas na cabeça, né? Mas tinha que me concentrar, né? Ficar tranquilo para poder converter. Com fé no pé! Gol! Tirou na jamanta nas costas, né, Lucas Moura? Com 1 a menos, o Corinthians voltou com Coronado, Carrilho e Félix Torres para o segundo tempo. E melhorou. O Corinthians mexeu e melhorou a equipe. Não parece que está jogando com um homem a menos. Mas enquanto Caio Ribeiro elogiava o segundo tempo do Corinthians, o VAR chamou de novo. A cor é vermelha. Essa segunda expulsão gerou protestos do Corinthians. O Ramalho tomou uma cotovelada do Caleri e o lance não foi interpretado da mesma forma. O Yuri tomou uma cotovelada do Alan Franco também. Teve uma cotovelada em mim, na área, né? Até quebrei a boca. A nossa indignação é com a falta de critério. Agora quem achava que com 2 jogadores a menos o jogo ficaria morno, se enganou. Passa a esquerda do gol do Rafael. Mas foi em outra bola parada que o São Paulo ampliou, com o Arboleda. Tocou de cabeça. Gol! Toca no cantinho direito do Hugo, que nada pôde fazer. Agora ficou tranquilo pro lado tricolor, certo? Bom, Yuri Alberto diminuiu. Ficou pra trás, a bola vai ficar com Yuri Alberto. Gol! O Corinthians não desiste jamais. E aos 48 minutos, com 9 jogadores, o Corinthians teve uma grande chance com o Romero. Que enredo esse jogo, meus amigos! Com essa atitude, o Corinthians não vai cair. E virou reflexão do lado São Paulino. A cabeça fica 1 milhão também. A equipe deles também não tinha mais nada a perder, tinha que sair para buscar o resultado. E a gente começou a ter um pouco de nervosismo ali com a bola. Poderia ter feito 3, 4, 5 gols no jogo, mas é difícil você reagir assim, né? Às vezes você quer, mas a cabeça bloqueia. Aos 52 minutos, André Silva deu um basta na paranoia tricolor. Para liquidar a fatura! No clássico do Planalto Central, os rivais voltaram para São Paulo sabendo muito bem as lutas que tem na temporada. A entrega é o que deixa o corintiano bem representado. Essa é a atitude que não podemos mudar na equipe para a gente se salvar. Era um jogo que era não só os 3 pontos que estavam em jogo, né? Então é recuperar a confiança, recuperar o nosso ânimo, recuperar aquela alegria, né, pra gente poder jogar, pra gente dar sequência. E é isso a nossa realidade agora. É isso aí, Tricolor vai brigar pelo G4. Já o Corinthians, o Fagner, André Ramalho, vocês prejudicaram demais o Coringão ontem. Começando pelo São Paulo, foi 3-1 o jogo, o São Paulo venceu. E aí tava uma sensação, mas como assim? Como que não goleou? Tava com 2 a mais, tava assim, tava assado. O Zubeldia
parece que deu uma, Arnaldo, deu uma noção de como estava. A gente estava aqui, em outras palavras, ele falou, o time estava completamente abalado depois da eliminação na Libertadores, a gente tinha que ganhar, do jeito que desse. E ganhou. Então ele não vai no eco da torcida, de parte da torcida, né, que queria golear, queria fazer 5-0 e tal. Eu acho que essa parte da torcida, acho que ela talvez não conheça muito a história do clássico e talvez a história do São Paulo pós-eliminação de Libertadores. O São Paulo é o clube do Brasil que mais vive a Libertadores, pro bem e pro mal. Quando o São Paulo perde uma Libertadores, a casa literalmente cai. Demora. É só ver o histórico. Desde o Vélez, desde o tricampeonato. Né? De 2007 para cá foram, pós-eliminação, 3 empates, 3 derrotas. E agora, com essa vitória aí, 4 vitórias. Não, mas não é só o jogo seguinte, é o que... Sim. É a sequência, né? E, particularmente, esse grupo aí, quase todo mundo veio para o São Paulo para jogar e tentar ganhar uma Libertadores. Com o time eliminado, a estratégia, eu ficava pensando, o que ele vai fazer? Ele vai manter os principais jogadores que foram diretamente responsáveis pela eliminação contra o Botafogo ou vai mesclar? Ele optou por manter os principais jogadores, talvez numa conversa entre eles mesmo. Não, professor, nós vamos jogar. Me parecia taticamente muito arriscado, fisicamente mais ainda e emocionalmente um desafio, né? O São Paulo ia jogar no 4-2-4, que a gente sabe, contra o time que vinha tendo um dos melhores meios do Brasil, com 3 volantes e um meia. E o São Paulo joga com 2 no meio. E ia jogar contra esse time aí, que teve um dia a mais de descanso, pôde se preparar. Depois acho que é outro caso, não se preparou, mas essa é uma outra coisa. Então o São Paulo foi com aquela escalação com os mais cascudos. E eles responderam. Aí que tá, eles responderam. O Luiz Gustavo marcou bem o Garro. O Caleri tomou as decisões acertadas o tempo todo. O Lucas pegou a bola para bater o pênalti e fez o gol aos 45, 50 do primeiro tempo. Então, nesse aspecto, e o São Paulo precisava se reabilitar, o São Paulo se reabilitou numa rodada que todo mundo provavelmente venceria na faixa do São Paulo. Só o Cruzeiro não se beneficiou do fator humano e tudo mais. Levando em consideração que o São Paulo jogou em Brasília e não no Morumbi. O São Paulo, aliás, não jogou no Morumbi contra o Corinthians esse ano. Ganhou em Itaquera, quebrou o tabu, empatou em Itaquera no primeiro turno, naquele jogo polêmico lá do Carlos Miguel, e ganhou em Brasília. A cobrança, aí que tá, né, Tironi? Se você falasse com o torcedor do São Paulo, ganhar do Corinthians por 3-1, a cobrança é por conta dos 2 a mais. E o torcedor do São Paulo quer devolver o 6-1 lá de Itaquera, quer não sei o que lá. Aí é uma outra situação, né? Entre a vitória e a goleada, né? A cobrança do torcedor do São Paulo, acho que ela acontece a partir do segundo tempo do jogo, não do primeiro tempo, porque o primeiro tempo acabou. Não teve 11 contra 10 praticamente no primeiro tempo. Fez o gol de pênalti e acabou o primeiro tempo. E aí acho que teve uma outra conotação, o segundo tempo, uma outra situação. O Ramon Dias, para mim, mexe bem com a linha de 3, aí marcando a saída de bola. Tudo que ele não incomodou o São Paulo no 11 contra 11, ele incomodou com o 10 contra 11. Colocou o Carrijo numa posição que você fala, onde esse cara está jogando? É no lado? É no meio? O São Paulo demorou a entender. Mas aí, em outra situação de destempero, e aí isso me surpreendeu muito o Corinthians, eu acho que surpreendeu o Ramon também. O Ramon analisou mais o Corinthians do que qualquer pessoa. Ele ficou decepcionado, porque eu acho que o Corinthians fez uma partida ruim tática e, sobretudo, emocionalmente, né? O que o Fagner e o André Ramalho fizeram foi enterrar o time dele. E o André Ramalho é expulso num momento em que o Corinthians se incomodava o São Paulo no 10 contra 11. E aí... saiu o segundo gol, parecia que o jogo tinha acabado, mas aí é aquela coisa, né, Tironi? Tá aqui, tá 11 contra 9, 2-0, acabou o jogo. Não acabou o jogo. Depende. E quando o Yuri Alberto faz o gol no 2-1, o jogo ficou vivo. O jogo ficou vivo com 11 contra 9 e é isso que
o torcedor do São Paulo não esperava passar por esse sufoco. São Paulo ainda tem 10 jogos na temporada para garantir uma vaga na Libertadores, como disse o Zubeldia. Só 4 como mandante. Contra o Vasco provavelmente não vai ser no Morumbi. Depois a gente vai falar sobre isso um pouco, nesse imbróglio de bastidores que está rolando nacional. Não existe só Flamengo e Corinthians nesse barco, existem vários clubes nessa Copa do Brasil versus brasileiro, né? Tem muita coisa aí envolvida. E o São Paulo passou do primeiro obstáculo, do pós-Libertadores, pós-eliminação. Ganhou, se manteve entre os 5 e agora ainda tem esses 10 jogos para pelo menos manter a posição dele e voltar a disputar a Libertadores ano que vem. E aí, Vessa, com 2 a menos, o Corinthians lutou, os corintianos reclamando muito da arbitragem. Teve as 2 expulsões para o lado do Corinthians e a reclamação principal é que teve cotovelada do lado São Paulino também, dos São Paulinos nos corintianos e que o juiz não deu. É isso, ó. Parte da torcida do São Paulo na bronca aí com o time, apesar da vitória e tudo mais, exatamente porque essa parte da torcida do São Paulo sabe que não foi um jogo para 3-1. O São Paulo não fez para merecer o 3-1. O 3-1 é consequência do 2-0. Eu não estou falando de gols, eu estou falando das expulsões. Eu sou o cara que desde que eu comecei nesse programa em abril, pouco falei de arbitragem. Não, pouco falei de arbitragem. Inclusive, critiquei muito a diretoria do Corinthians quando tentou pegar essa muleta em 2 erros que aconteceram contra o Juventude, por exemplo. Quando o time ficou com 11 contra 9, e eu achei um absurdo o Corinthians não ganhar do Juventude com 11 contra 9 e a diretoria querer dar entrevista depois do jogo. Aquilo para mim foi um absurdo. Então eu estou muito tranquilo para dizer, e ó, que o Corinthians teve vários lances aí complicados no Brasileiro, como um pênalti, por exemplo, dado ao Cuiabá dentro de Itaquera, daquele jeito que foi no Pita, fora de campo, e depois o pênalti no Coronado, acabou o jogo que não dado, o pênalti acabou 1-1, quando eles perdem 2 pontos em casa. Isso colocado, para mim a arbitragem ontem, ela acabou com o jogo, ela só tinha um lado, e ela só enxergou um lado o tempo inteiro. E vocês vão perceber que em nenhum momento eu vou contestar as expulsões corretíssimas do Corinthians. Em nenhum momento. E, aliás, o torcedor do Corinthians, nisso, ele é muito bacana. Não tem um torcedor que fala que o Fagner foi certo e que o André Ramalho foi certo. Ninguém. Mas também, né? Ninguém. Mas como? Mas torcedor poderia falar que não. A direção talvez tenha passado a mão na cabeça. Não. Né? Ah, não? Pelo contrário, o Fagner está sendo cobrado e o André, ninguém está elogiando ele. Isto colocado, ou seja, as expulsões do Corinthians foram corretas. Mas daí, o São Paulo ter terminado esse jogo com 11 é um escárnio. O São Paulo não poderia ter terminado 11 com tantos lances como aconteceram. Uma cotovelada do Alan Franco no Yuri que a gente acaba de mostrar na lupa. Quando essa cotovelada, o 0-0, o jogo começando, isso é rua. Isso é rua. Ainda mais no critério que ele expulsou o André contra o Luciano. Se ele expulsou o André contra o Luciano, você poderia até falar assim, não, isso pra mim não é rua, tá tudo bem, desde que ele não expulsasse o André com o Luciano. O critério era o André com o Luciano, esse é rua também. O Alan Franco era rua também no Yuri. Isso aí, você comparar o André, ele agride o Luciano... Sem bola em jogo. E detalhe, o Luciano com o amarelo, o que ele fez, para quem as pessoas não esquecem, sabe por que ele foi expulso? Ele deu a cotovelada. E sabe por que ele deu a cotovelada? Porque o Luciano com a bola parada quis dar o chapéu, tinha um amarelo. As pessoas não perceberam. Ele foi zoar com o amarelo, que era um lance para amarelo. Então teve o Alan Franco lá, teve a entrada, um carrinho do Luciano no André Ramalho, quase quebra a perna que ele só levou cartão amarelo, que quase quebra a perna dentro da área. Então, assim, o São Paulo terminar esse jogo com 11 é um escárnio. O Corinthians teria que ter terminado com 9. Só um maluco para dizer que essas 2 expulsões estavam erradas. E eu não vou ser esse maluco. Só que o São Paulo não poderia ter terminado com 11 jamais esse jogo. O 3-1 ele acontece por causa do 2-0. Em condições normais, o Corinthians não teria perdido por 3-1 para o São Paulo. O Corinthians começa o jogo melhor,
Até 20 e 25 minutos o Corinthians é melhor no jogo, com mais intensidade, ficando mais com a bola. O São Paulo iguala e termina os primeiro tempo melhor que o Corinthians. Só que ali acabou, depois que o Fagner fez, e de novo o seu Fagner fez, porque quando teve um derby na pandemia, que ele põe a mão na bola, é expulso, no final do primeiro tempo, toma 1-0, acabou o clássico. É exatamente a mesma coisa. Só que o meu ponto é, aquele jogo do derby do Palmeiras, o Palmeiras não tinha ninguém para ser expulso. Ontem tinha. Aquele 2-0 que o Corinthians toma do Palmeiras, com a expulsão do Fagner, o Fagner saiu como o único culpado pela eliminação, pela derrota do Corinthians. Ontem o Fagner também é culpado, mas não dá para o Corinthians terminar o jogo com 2 a menos e o São Paulo terminar com os 11. Então foi ontem um VAR de Daniel Nobre Bins e o glorioso Rafael Klein, os dois do Sul, o árbitro, eles só tinham um olhar para um time. Tudo que aconteceu pro outro time, não aconteceu nada. E aí entra um ponto que eu queria dizer. O Yuri Alberto toma essa cotovelada do Alan Franco, sem bola, ele levanta e segue o jogo. E aí veio a aula do Caleri. O Caleri toma 2 pancadas, segue no lance de maneira incrível. Quando ele toma do Fagner, ele morre e fica no chão. O lance segue, o São Paulo perde um gol, ele não participa do gol e segue lá. Do tipo, eu sei que eu tomei a entrada e vocês vão olhar aqui. Então, o que o Caleri ontem fez foi uma aula de como ser jogador com o VAR. De maneira corretíssima, ele está perfeito. Ele toma a entrada no tornozelo, o Fagner tinha amarelo, aliás, o primeiro amarelo dele é bem contestável, porque o árbitro fala rodízio, só que o rodízio não era dele. O Lucas tomou 3, uma do Charles, uma do José Martínez e a terceira foi o do Fagner. O rodízio no Lucas rolou, mas não era o Fagner, ele foi o terceiro e tomou amarelo. Isso é uma outra coisa. Então, o Caleri ontem mostrou como tem que se reagir numa época de VAR. Ele perdeu o lance de gol do São Paulo para ficar no chão, para informar a arbitragem. Eu tomei no tornozelo, está doendo meu tornozelo, vocês podem olhar que isso é pênalti. E foi pênalti corretamente marcado, o Lucas foi lá e bateu. Então, a parte da torcida do São Paulo tá brava, porque a torcida sabe que o São Paulo não jogou para 3-1. Não foi um jogo para 3-1. Ele virou condicionado um 3-1 porque o time ficou com 9. E repito, era para ficar com 9. Só que o outro não dava para ter terminado o jogo com 11. Esse era o meu ponto. É uma derrota ruim para o Corinthians, que eu acho que o empate estava colocado nas contas de todo mundo, na minha pelo menos. Eu não colocava a vitória contra o São Paulo para escapar do rebaixamento. Eu colocava só o empate. O Botafogo eu colocava derrota, o São Paulo eu colocava empate. Que freia um pouco essa melhora, mas que deixa ainda o setembro do Corinthians muito diferente do que foi o agosto, o julho e junho. O Corinthians termina o mês de setembro com 5 vitórias e 2 derrotas, uma para o Botafogo como visitante, São Paulo como visitante. Eu acho que termina um setembro muito bem, o time forte, e a ver agora que se os jogadores do Corinthians não entram numa pilha que o torcedor entrou. Só para finalizar, o torcedor, desde o lance do escárnio que a CBF fez da palhaçada da troca das datas, rasgando o seu próprio regulamento, ele entrou numa paura de prejudicar. Quando veio essa arbitragem que foi, juntou tudo isso. Então, jogadores, comissão técnica e diretoria não podem entrar. O time está bem, joga bem, o time está melhorando, o time tem elenco. Tem que continuar jogando e não entrar nessa pilha e deixar essa pilha para o torcedor, porque o lance de sábado à noite, a hora que sai a troca da data, mais a arbitragem domingo, está condicionando um torcedor a ficar de uma maneira que não adianta, vai ser até contra a Rede Globo, porque não teve replay do Alan Franco. Foi um torcedor que pegou na câmera e trouxe isso, porque a Globo não mostra o Alan Franco dando no Yuri, não fala, não comenta, não repete. Até isso os caras estão colocando, o torcedor está entrando. O que eu acho que para mim é uma bobeira, não tem nada a ver, né? Não passou o replay e tal. Eu não acho essas coisas, eu desconsidero completamente. Mas até isso os caras estão indo. Então, eu acho que é a hora dos jogadores, comissão técnica e diretoria não entrarem, né? Deixar para o torcedor tentar não entrar na pilha, ver o trabalho que está sendo feito, a melhora do time, que eu acho que é possível sair dessa situação, porque o time hoje joga um pouco para isso. Tarde demais, entraram na pilha. Essa é a questão, eu acho que essa é a situação. Então, só pôr o Fabinho Soldado falando, porque ele falou justamente sobre a arbitragem, aí a gente completa e o Massini também entra na conversa. Vamos ouvi-lo.
Bom, galera, vocês viram aí, né, a participação do pessoal aí no programa do G4, o Arnaldo lá também, cada um defendendo o seu, obviamente, né. A questão é que o São Paulo ontem poderia ter feito sim mais. Acho que o São Paulo parou o pé, respeitou muito o Corinthians. Vamos ver aqui a matéria do GE. Análise. Zubeldia mantém ideia de time, vence clássico e dá recado que o show tem que continuar. Tricolor reage a um início não tão bom, fica com 2 jogadores a mais e vence o rival com tranquilidade, embora tenha tornado um sufoco em determinado momento do jogo. Eu discordo ali com tranquilidade, viu? Porque quando o São Paulo tenta deixar o jogo mais amarrado, tentar trocar passes lá atrás com 2-0 e com 2 a mais, ele não estava tranquilo no jogo. O Corinthians estava, mesmo com 2 a menos, estava conseguindo pressionar o São Paulo. O São Paulo não conseguia ficar com a bola. O Corinthians começou a pressionar mesmo com 2 a menos, tanto que faz o gol lá com o Yuri Alberto. E o São Paulo só acordou de fato depois de ter levado o gol do Corinthians. E mesmo assim ainda teve outras chances do Corinthians no jogo que poderia até empatar a partida. Agora imagina se o São Paulo empata com o Corinthians com 2 a mais, gente. O time teria que sair de camburão do estádio, porque é inadmissível você tomar um empate com 2 a mais, gente. Não. E aí, o Corinthians todo desorganizado tentou ir pra cima do São Paulo, sabia que o São Paulo não estava tão bem, num dia tão bom, errando passes de 1 metro, errando lançamento, muito espaçado no meio campo, mesmo com 2 a mais. Aí o Corinthians se mandou para frente, num erro de saída de bola com o DPI, ele tenta dar um toque de calcanhar, o Lisieiro recupera a bola, toca pro Ferrarese, o Ferrarese lança pro André Silva, que faz o gol na frente do Hugo. Então, o São Paulo ganha de 3 a 1, mas não convence. Fica aquele gostinho de que poderia ter jogado mais, poderia ter jogado melhor, principalmente por ter 2 jogadores a mais. E infelizmente não é a primeira vez que isso acontece, né? Infelizmente não é a primeira vez que isso acontece. Lá em Itaquera mesmo, naquele jogo que o São Paulo tinha um a mais, o São Paulo não conseguiu ir para cima do Corinthians, ficou respeitando demais. A pergunta que eu faço para vocês é: imagine se o Corinthians tem 2 a mais em Itaquera. Vocês acham que ia ficar só 3 a 1? Eu acredito que não. Acredito que ia sair uma nova goleada histórica em cima do São Paulo, porque é isso, cara. O São Paulo respeita o Corinthians, mas o Corinthians não respeita o São Paulo. Enfim, galera, deixe seu like, comente no vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, beleza? Valeu!